Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Você Pode, né? Para te ensinar, para conversar com você que o mundo do empreendedorismo não é um bicho de 7 cabeças, que você também pode conseguir. Então já vai deixando seu like aí, curte e compartilhe com seus amigos, porque hoje nós estamos com o César e com o Marcelino, né César? É isso aí, muito bem, muito bem. Coisa boa. É isso aí, né? A nossa ideia é desmistificar um pouco esse mundo, né, Bruno? Sim. Do mito do empreendedor que você diz, né? É um mito, né? A gente tem até um livro, né? A gente tem até um livro de... Tem um livro, isso. Vou até ver. Tem um livro que chama O Mito, né? E é muito legal o livro. Conta no livro que, às vezes, o empreendedor acredita que ele tem que ser tudo, né? E talvez nem tudo, né? Não é isso? Nem tudo. O pessoal tá me puxando a orelha ali, Bruno. Vai falar mais perto do microfone aqui. Mas é isso. Então a ideia nossa é essa. A ideia nossa é trazer esse mundo um pouco mais para perto. E hoje nós estamos aqui, né? Eu estou muito grato, né, de ter aqui o meu amigo, né, o Marcelino, né? Não é o Marcelino Pão e Vinho, mas é o Marcelino, né? O Marcelino que é dono do Quero Café, uma franquia que está em Passos, né, já fazendo sucesso. Fez um ano, né, Marcelino? Fez um ano, agora em abril. Né? Fez um ano, que coisa boa, né? Maravilhoso. Eu sou praticamente de casa, já faço quase parte da família. Eu sou o 01 ali, né? Desde quando começou, né? Fica perto de casa, então tomo café da manhã, almoço, janto, tomo café, chopp, né? Não é isso? Só faltei entrar lá para dentro para fazer um omelete. Tá quase, tá quase. Eu entro lá também, né? Marcelino, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por você ter, né, aceitado esse nosso convite, estar aqui com a gente nesse bate-papo descontraído aqui. Então seja muito bem-vindo e, cara, conta para nós a sua história. Quem é o Marcelino? Quem é, né, o Quero Café? E daí para frente a gente vai bater um papo aqui. César, eu queria agradecer muito o convite, né? O Bruno, né? Que já tem um tempo que a gente está marcando para vir aqui, né? Verdade, mas hoje deu certo, né? Foi um prazer para mim estar aqui, né? Num momento novo para mim, né? Que eu sou médico, né? Psiquiatra, mas agora nesse mundo do empreendedorismo, um ano, né? Um ano. Na verdade, essa história, César, eu sou filho de comerciantes, né? Meu pai, ele é aposentado, mas ele tinha loja de calçados, chegou a ter até 3 lojas de calçados aqui em Passos. Olha, né? eu não sabia. Então, Mercadão dos Calçados, ali próximo à rodoviária, a Favorita, ele comprou depois também. Que bacana. Então, desde a infância a gente já acompanhava um pouco então essa isso está história. no sangue, cara. Isso está no sangue. Né? Você cresceu vendo esse movimento. Exatamente. No almoço ali de domingo, conversando. Todo momento. Meu pai sempre foi muito guerreiro. Né? Vocês têm mais irmãos? Eu tenho um irmão. Então são 2 lá. São 2, isso. São 2. Isso. Meu irmão, ele chegou a atuar também na época de lojas, tudo, mas depois ele fez medicina e terminou psiquiatria agora. Olha. Ele também é psiquiatra que chegou agora também tá chegando em Passos também, que bom, né? Seguindo o ramo. E como psiquiatra você já está há quanto tempo? Na psiquiatria desde 2006, mas na medicina me formei em 2003. Então, 20 anos de formado esse ano. 20 anos de formado. E de psiquiatria 17 17 psiquiatria, anos. né? Então, já uma história aí já, né? Bastante coisa, né? Muito bom. E a pandemia veio, né, nesse momento de muitos pensamentos, de muitas reflexões, né? E para mim também acabou sendo dessa forma, né? Sempre gostei dessa área de empreendedorismo, de gestão. E na medicina, né, a gente acaba também atuando um pouco nessa área, mas há um limite, né, da gente atuar nessa questão. E no meio da pandemia, eu pesquisando em alguma área que de repente eu poderia empreender, mas juntamente com a minha esposa, né, a Fabiana, que é ela que é meu braço direito, ela que na verdade me dá o sustento dessas ideias, né? E a gente sempre conversando de ideias que poderíamos abrir alguma coisa, tudo. Ela é nutricionista, né? Sim. Então um dos ramos que a gente pensava era na área da alimentação. Né? E especificamente do café, né, falando em si, a gente sempre gostou de café. Então, todas as cidades que a gente vai conhecer uma cafeteria, a gente vai, né, a gente sempre adorou, desde a época de São Paulo, que a gente morava lá, a gente conhecia vários locais, né, e era sempre prazeroso para nós, né. E então, no meio da pandemia, eu pesquisando o que a gente pode empreender e tal.
E achei, né, o Quero Café numa das pesquisas, eu falei, não, parece bacana, né, essa franquia, tudo, porque eu pensei a princípio numa franquia, porque, né, para mim, para eu desenvolver um negócio do zero, assim, seria mais difícil, né, porque eu já tenho a medicina que eu não larguei, eu continuei da mesma maneira, né, não abandonei nada, né, então a franquia nos dá essa possibilidade, né, suporte, né, dá esse suporte, já traz o know-how, já traz, né, todo o conhecimento, então por mais que tem gente que acha que é fácil, não tem nada de fácil, só tem essa, entre aspas, essa facilidade de já ter um histórico, de ter esse know-how, né? Legal. Então falei, não, vamos montar alguma franquia, alguma coisa, e aí pintou Quero Café, falei, não, parece bacana, tal, já entrei em contato com um dos proprietários, eles me respondeu rapidamente, eu achei que foi muito bacana, né? Ele respondeu prontamente, né? Marcamos uma call, conversamos, falei, Fabiano, vamos conhecer essa franquia, vamos conhecer essa loja, né? E pegamos o avião e fomos lá para o Rio Grande do Sul. Eles são então do Rio Grande do Sul? São do Rio Grande do Sul. Eles são naturais de lá. Naturais. Aqui Quero Café então nasceu lá. Nasceu lá. De Teutônia, uma cidade de 30 mil habitantes, mas depois eles foram para Lajeado, que hoje é a matriz. Sim. É onde é a matriz da franquia. Sim. E fomos para lá, ficamos uns 5 dias. Nessa ida eu já conheci umas 6, 7 lojas, né? E ficamos um dia todo lá em Lajeado com os proprietários, conhecendo já um pouco mais a fundo o negócio, né? E voltamos para decidir, né? E eu já voltei já meio decidido, né? Apaixonado. Né? Voltei apaixonado. Só que eu tinha que convencer a principal pessoa, que era a Fabiana. Exatamente. Né? Exatamente. Que é ela que a que a gente fala que é a operadora mesmo. Operadora, né? Isso. E ela pensou e depois ela, no meu aniversário, ela falou, nós vamos. Te deu te dar esse presente. Te deu de presente de aniversário. Nós vamos assumir essa bronca juntos. Olha aí, né? que bacana. E aí voltamos a conversar com o pessoal e aí fazer toda a esquematização. O processo, né? Porque na verdade eles estavam chegando no Sudeste, eles já abriam a Americana, a primeira unidade, então eles já são bem fortes no Sul, mas aqui ninguém conhecia. Né? A Americana ia abrir em outubro, né, a primeira unidade. Então, meio que calhou. Né? O momento que a gente os procurou foi exatamente o momento que eles estavam chegando no Sudeste. Por isso que deu certo, porque a princípio não tinha unidades aqui. Né? Até pela logística, né, de trazer todos os produtos. Tudo, então, mais próximo nosso aqui é a Americana. Naquele momento, sim. Depois eles abriram em Campinas, em São José dos Campos. E agora, esse mês, em São Paulo. São Paulo capital. Bacana. Então, eles estão subindo. Que é a ideia da espiral, né? Sim, começa ali próximo, vão subindo. Isso. Fortalecendo de dentro para fora. De dentro para fora. Pela logística, pelo fortalecimento. Né? Então, agora já estão, acho que, 51 unidades. Porque, inclusive, tem produtos deles, né? Que eles produzem, né? Sim. O café, me parece, o chopp. Vem lá do Rio Grande do Sul. Ele é designado para franquia, né? São empresas que fazem, né? Mas são parceiros? São parceiros, né? Mais específicos da franquia, né? Chopp, cafés, doces, tem várias coisas que vêm de lá. Legal. E aí, né? A gente embarcou nessa ideia, né? E abril, né? Do ano passado a gente abriu. Abriu. Que bacana, que coisa boa. Como é que é isso, Marcelina? Essa coisa assim, de você ser filho de comerciante, não é? A visão, a percepção, ela é muito diferente, né? Você vê como filho, né? Olhando de fora para dentro, num prisma completamente diferente, né? Olhar o seu pai, né? Já um empreendedor então, naquela época, chegou a ter 3 lojas, foi um grande empreendedor, né? Ele vivenciando essas dificuldades e você de fora, você vai para a medicina, né? Afasta um pouquinho disso, vive ainda um pouco, né? Essas problemáticas, mas já um pouco afastado. Volta e aí então nasce essa... É algo que, claro, né? Isso já estava dentro de você, está no sangue, né, Bruno? Com certeza. Essa coisa está no sangue, né? Já está no DNA, né? Na verdade. Já nasceu junto, né? Nasce junto, né? Não é?
Me desculpa a brincadeira, mas o médico, quando você nasceu, não te deu um tapa, deve ter te dado uma sapatada. Deve ter sido. Não é? Mas assim, vendo, né, tudo isso de fora. E aí isso nasce dentro de você, retoma essa vontade e você enfrenta o desafio, decide, toma a decisão, vai para o desafio. Como é que são essas visões? Que a gente percebe que é a mesma percepção, né? Talvez o mesmo prisma que muitos passam. De olhar alguma coisa, né, de fora, né, achar que dá conta daquilo, toma a decisão, vai para dentro daquilo e muitos talvez não dão conta. Aconteceu comigo, por exemplo, né? Eu olhava de fora, né, a família, né, da qual eu fazia parte lá de panificadora. Quando eu inventei de abrir a minha, quebrei. Claro, veio a pandemia e tudo, foi um momento muito difícil, foi um momento muito, né, muito complicado, né? Mas eu sempre falei de empreendedorismo, né? Tive as minhas empresas sempre de serviço. Quando eu inventei de abrir uma de comércio mesmo e de indústria, padaria ela é indústria com comércio, né? Pesado, hein? E pesado. Caí do cavalo, não é? No seu caso lá mesmo é o mesmo prisma, né? Você tem uma indústria e tem um comércio no mesmo local. São dois negócios, né? O café, ele, como é o que era o café, eles são dois negócios. Você tem a indústria, a produção, né? A produção lá dentro, que não deixa de ser uma indústria. Sim. Existe a transformação ali, né? E tem o comércio, que é a frente, né, a frente de balcão. Então, como é que é isso, né? Como é que foi essa percepção? Você vir de uma família de comerciantes e depois, então, entrar para dentro do negócio, no meio do olho do furacão. Sim. Como é que foram essas percepções? César, não foi fácil, né? Primeiro porque, né, já estava numa posição da medicina já consolidado, né, com tempos de experiência, né, e até na família existia um receio, né, você vai abandonar a medicina, né? É mesmo? Quanto a gente escutou isso, não vou abandonar a medicina, vou continuar na medicina, né, e até por isso que a Fabiana está comigo, né, nesse negócio, né, que ela que opera, né, então havia esse receio, né. Olha só. E meu pai já sabendo todas as nuances do empreendimento, né. Pra que você vai... Formei um velho. Trabalhei pra te tirar disso. Você tá voltando. Você entra. Então, assim, não foi fácil, né? Mas, assim, eles viram a minha vontade nesse propósito, nessa determinação, né? E, no fim, acabaram concordando, né? E hoje em dia já vem como a gente está feliz e como, graças a Deus, estamos atingindo um excelente resultado, né? Então, eles já mudou totalmente a conversa, né? Então, eles veem que é lógico, medo, né? Sim, medo e assim, eles acompanharam o início também, né? Quer dizer, o início do negócio não foi fácil, né? Eu, como eu falei, não parei o consultório, então tinha dia que eu trabalhava 16 horas por dia. Eu saí do consultório, ia para lá e entrava em ação né? Servia o pessoal, atendia, chegava a ir para a louça, lavava a louça. Perfeito. Até hoje, de vez em quando, se precisar, eu ajudo, né? Então, assim, mas a gente sabe que ele é início, né? Todo início você tem que ter um sacrifício, você tem que ter uma dedicação, né? Ter um esforço, até para a equipe ficar bem treinada, né? Então, assim, já era uma ideia minha que eu sabia que ia ter sacrifícios, né? Talvez nem tanto, né? Nem tanto sacrifício como foram, né? Sim. Porém, a gente estava preparado para isso, né? E agora, César, o desafio maior, né, em qualquer empreendimento, né, acho que não só empreendimento, mas na vida, né, é o relacionamento com as pessoas, né, é o lidar com as pessoas. Olha só. Não é? Então, assim, isso talvez me dê um pouco de bagagem pelo, né, minha experiência na área, né? Então, vamos diária, dizer assim, né? Diária. Ainda né? mais trabalhando com a parte mental das pessoas. Isso, né? Então, isso que é o nosso, vamos dizer assim, desafio maior, lidar com pessoas, né? E aí muita gente me fala, não, mas eu não quero trabalhar com pessoas, vou trabalhar atrás da máquina, né? Vou trabalhar atrás do computador. E aí eu pergunto para essa pessoa, você não lida com nenhuma pessoa, então? Você não tem família, você não vai conversar em nenhum momento com nenhuma pessoa, né? Então não existe, né? A pessoa tem que ter algum até tipo de... Até conversar com ele mesmo, né? Tem que conversar com ele mesmo, ele precisa se entender, ele precisa, né? Então, assim, o lidar com as pessoas, o relacionar com as pessoas, acho que esse é o maior desafio
né? E a gente está lidando com seres humanos, né? E isso eu estou aprendendo também, apesar de ter essa experiência, é um modo diferente. Eu estou aprendendo de um outro prisma, né? De servir, né? De servir, de né? Tanto o cliente em si, mas principalmente o colaborador. Né? Que ele, muitas das vezes ele está com algum problema, ele está com sofrimento, ele está com problemas familiares que ele não consegue dividir. Perfeito. Né? Consegue separar, né? Consegue separar. Né? Então a gente, olhando dessa maneira, a gente acho que consegue ter pelo menos um mínimo de equilíbrio com os colaboradores. Legal. Bacana. Então assim, essa visão de fora como filho e depois agora como um empreendedor. Então, quando você literalmente caiu para dentro do negócio, veio essa percepção que realmente é muito desafiador estar ali à frente de um negócio por causa de todas essas nuances. Exatamente. E qual foi uma das competências que você acredita que mais teve que ter? Assim, você fala assim, essa competência eu tive que ter desde o início, né? Se nós buscarmos aí as várias competências aí, né? São mais de 21, né? Eu percebi uma aí de você, por exemplo, a determinação. Você teve que ter uma determinação desde o início, né? Sim. Principalmente quando a família, né, Bruno? A família chega para você e fala, não é possível, você vai fazer isso. E é uma das coisas que a gente mais encontra, né? No mundo do empreendedorismo, né? Essa fala, ela é típica na vida do empreendedor. Você é louco? Você mais escuta. Você é louco? Os exemplos negativos, né? Quanta pessoa não deu certo nisso, isso é o mais escuta. Não é? Né? Mas você vê que ele fez, assim, aproveitando, que ele fez um processo, né? Isso. Olha que bacana, você vê que a fala dele, eu fui buscar algo que me trazia alegria que eu gostava. Isso. Ou seja, eu fui buscar, o que eu gosto? Eu gosto de café. Gosto de conversar, me relacionar com as pessoas. E o café, o ambiente do café, ele é para isso. Né? Quantas vezes a gente já foi na casa de vô, de vó, de pai, de mãe, a gente vai, vamos sentar aqui e tomar um café. Senta ali, bota ali o café, bota ali os rosquinhos, biscoitinhos, bolachinhas e vai conversar. Faltou aqui, hein, Bruno? Acho que a gente pode começar a trazer um café. Aí, já pode agora, já deixa. Quero café. O próximo é patrocínio. Não, pode que. Com certeza. Perceba que não foi um processo de, tipo assim, tô precisando, algo assim, não, mas eu quero fazer algo, quero contribuir com algo, né? Algo mais. Exatamente, né? E porque realmente, vamos dizer assim, é uma dor de cabeça, né? Não é algo que você vai fazer, costumo te dizer, vamos ali pro bar ali e vou tomar uma cervejinha. Não é. Montar um negócio não é isso. Se você não tiver essa vontade, esse desejo que ele trouxe, você não persiste. No meio do caminho dá vontade de parar, não dá? Nossa, muitas vezes. Não é? Fala a verdade. No meio, né? Deu aquele problema, aquele pepino grave. Nossa, mas pra quê? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Meu Deus. Agora é hora de aproveitar a vida, sei lá, né? Exatamente. Mas o que o Bruno falou é fundamental. A gente tem que realmente buscar algo que nos dê motivação. Né? Isso aí, a gente consegue enfrentar os desafios, a gente consegue, né, as dificuldades ficarem pelo menos um pouco mais amenas. Né? Então, elas não deixam de existir. Não deixam de existir, de maneira nenhuma. Né? Então, mas o prisma, né, que a gente consegue ver de uma forma diferente, né, a determinação e a motivação é fundamental. Então a gente tem que gostar do que faz. Né? Senão você vai realmente, se ficar pensando só no resultado, não, quanto que vai me dar, quanto que vai... Pode até dar em algum momento chegar naquilo, mas não dá continuidade, né? Não dá aquele resultado consistente. Perfeito. Né? Muito bem colocado isso que você, né, essa colocação que você fez agora, realmente. Não pensar só nos resultados. Ele é consequência, né? Porque o resultado é uma consequência. Né? Exatamente. É uma consequência. O resultado, ele pressupõe futuro. Né? Sim. O resultado, ele pressupõe futuro. Futuro é um ambiente que não existe ainda. E ele depende do eu agora. Não é, Bruno? Exatamente. Não é? Então, assim, voltando àquela pergunta anterior minha, talvez a competência que você mais teve que exercitar, talvez tenha sido essa, né? De determinação. Sim, né? Talvez sim. Para poder começar, continuar, vir até agora. Não é isso? Não, sem dúvida, sem dúvida. A determinação, ela, como você falou, tem alguns momentos que dão a baixada, mas é natural. Né? Qualquer empreendedor, ele nunca vai estar 100%, né,
às vezes contente, ou sempre, ele vai estar cheio de problemas, ele vai estar às vezes desanimado, ele vai estar, né? Mas aquilo a gente sabe que ele pode mudar, aquilo muda, aquilo não é constante, né? Então a tranquilidade ela é muito importante, né? A tranquilidade. E aí vem outra competência que é a postura diante destes desafios, né? Sim. Porque mesmo que você talvez não esteja bem por dentro, vai encontrar um problema, né? E aí qual é a minha postura diante daquele problema ali, né? Exatamente. O empreendedor ele está vivendo isso de maneira intensa, né, Marcelo? Intensa. 24 horas, como você falou antes, né, no início. Não é? 24 horas, né? Nos sonhos, até nos sonhos. Né? Até sonhando, né? Até dormindo, né? Até dormindo. Empreendedor não tem horário, né? Não tem horário. Empreendedor, você não bate o cartão às 8 horas da manhã. Não. E 16 horas você bate o cartão de novo e pronto, acabei, não sou mais empreendedor. Não é? Empreendedor, você é 24 horas, até dormindo. Até nos pensamentos. Então não adianta. Você abrir um negócio, você tem que ter ciência disso. Né? Falar, meu horário de serviço é de 8 às 5. Não, ele vai trabalhar depois também. Ele vai, então ele tem que ter essa ciência. Talvez é o momento que mais trabalha, né, Bruno? Com certeza, porque é o processo de criação, né? Acho que, né, que você vai, às vezes no ócio ali, que às vezes vem as estratégias. Exato, né? A gente fala nesse sentido é por conta disso, né? Não é porque você vai estar lá realmente trabalhando, pegando o processo ali, fazendo uma planilha. Não é tanto nesse sentido, né? Exato. Mas é a ocupação dos pensamentos, pensando como que eu posso melhorar meu negócio, como que eu posso resolver aquela situação, pensar estrategicamente, né? Você tem um sócio. Tem. Quando vocês fecham a empresa, o sócio vai embora, né? Vai embora. Pra casa dele. E você vai pra sua. Mas o Marcelino, ele tem uma sócia. Minha sócia é 24 horas. Do lado dele. Isso é uma coisa que a gente tem tentado policiar muito, no sentido de realmente também limitar, né? Porque chega em casa, às vezes eu saio do consultório, vou pra casa e de repente a gente tem que conversar alguma coisa, mas a gente tem que limitar também porque nós temos filhos, né? Perfeito. Então a gente precisa colocar um ponto ali, né? E ter o momento nosso e com os filhos. Esse momento, né? é do negócio. Esse momento isso é importante. Esse momento porque senão isso desgasta até o relacionamento. Claro, né? Claro. Porque os problemas estão sendo vividos ali, né? O tempo todo. O tempo todo, né? E isso é uma coisa comum, né? Então, a franquia dá suporte? Dá assim bastante suporte, mesmo agora depois de já... No início, claro, né, eles devem dar suporte de sistema, de o processo de gerenciamento, a contabilidade, o planejamento, o plano de negócio. Provavelmente isso vocês devem ter feito tudo no início, né? Sim. Agora, depois que está caminhando um ano, eles ainda continuam com esse suporte, acompanhando resultados, questionando, vocês estão... Como é que é esse processo de ser um franqueado, né? De ser um franqueado. Sim. Como é que funciona? Nós temos gostado muito desse suporte do pessoal, né? Cada um tem um marketing, tem o suporte administrativo, o suporte de suprimentos, né? Tem o pessoal que vem a campo, né? Tem o pessoal da qualidade, de treinamentos, né? Tem as discussões entre os franqueados também, tem um webinar que a gente faz uma vez por mês, né? Então, assim, tem sido bacana, né? E os próprios proprietários, né? Eles têm uma abertura. Se eu quiser mandar mensagem para ele agora, já me responde, né? Então, assim, a gente acha muito, muito bacana. São novos, tem 32 anos, os três proprietários, então eles têm uma garra, uma energia, uma vontade muito grande, né? Então, a gente tem gostado muito desse suporte, né? Porém, né, o dia a dia ali é a gente que executa, nosso, né? A execução é sua, a execução né? é nossa, né? Mas a gente tem essa vantagem, por isso também é um dos motivos que eu busquei a franquia, né? De discutir, né? de conversar com outras pessoas também, né? Da gente estar tentando resolver problemas em conjunto, né? Você não está sozinho ali, não é? Já tem uma experiência, né? Já tem uma experiência. Exato. Que hora que você abre lá e que hora que você fecha? A abertura é 8 horas da manhã e fecha 23 horas. 23 Só horas. no domingo, que é do meio-dia às 9. Então, e os produtos, como que a franquia, vocês lidam com essa gama de diferença, né? Porque você está oferecendo um momento, né? Quase que tem que trocar a roupa, né? Vamos dizer assim, de manhã você está servindo ali o café da manhã, depois você já vem com o almoço, um café da tarde, um happy hour,
E ainda tem a janta. Como que vocês... a Na ideia, verdade, assim, que todos são públicos diferentes. Então, todos os itens são servidos das 8 às 23 horas. Então, se você quiser almoçar 8h30, 9 horas da manhã, você pode. Se você quiser tomar um chopp 8h30, 9 horas da manhã, você pode. Então, todos os itens, é lógico, tem todos os POPs, né, que são os protocolos, né, para né, o pessoal da cozinha, tudo, né, mas todos os itens, né, são estruturados para serem servidos o dia todo, qualquer horário. Né? E isso que também eu gostei muito dessa franquia, que me chamou muita atenção na época, né? Passos, assim, nós temos muitas opções, né? Cada vez mais, né? Passos tem crescido, a gente vê, né? Que temos muito potencial pela frente, né? Temos opções na área de alimentação, tudo. Mas às vezes a gente faltava alguma coisa para quer fazer uma reunião, quer fazer durante o dia, um almoço, né? Reservado, alguma coisa, às vezes faltava alguma coisa assim, né? E ali a gente proporciona isso. Né? Em qualquer momento, se você quiser fazer uma reunião, se você quiser, né, tomar um café ou almoçar. Então é para qualquer momento, qualquer idade, qualquer gosto. Né? Para a família, para o jovem, para o idoso, para qualquer pessoa. Na verdade, então assim, faltava um pouco disso aqui em Passos. Né? Então por isso que eu achei essa franquia, acho que dá certo aqui em Passos. Né? Como está dando, graças a Deus. Aí, eu sou exemplo disso. Né? O meu escritório eu não quero café. Eu marco mentoria lá, marco reunião, marco encontro com parceiros. Fico lá eu chego, tomo um café, depois eu janto, almoço, né? Já aconteceu de eu passar a tarde inteira lá, já ficar lá para um happy hour. Então, assim, eu chego lá, os meninos já até me conhecem, né? Você é do mesmo lugar? Eu falei, mesmo lugar. Você vai querer um café? Eu falei, vou. Então, assim, é muito agradável o ambiente é muito agradável e a gente fica muito tranquilo de que a qualquer momento você pode se alimentar da forma que você, né, quiser. Né? Então, se você quiser almoçar às 9 horas da manhã, você almoça às 9 horas disponível. da manhã. Né? O pessoal, por exemplo, que faz esse intermitente, como é que chama? Jejum intermitente, né? Quer almoçar às 3 horas da tarde, você almoça às 3 horas da tarde. E coisas que a gente vê, às vezes, em cidades maiores, igual São Paulo, que lá não tem hora, né? Almoça a qualquer hora, sai do plantão, do trabalho e tal, né? Perfeito. Aqui já está começando a ter isso. Uma pessoa que sai do plantão de turno, noturno, né? Então, a tendência é isso, né? Pegar, consolidar. Exato, né? Consolidar. Então, pessoa, cada um tem um horário, né? Passos vem crescendo assustadoramente, né? Em população, né? em região. Sim. Né? Agora, com as vindas dessas franquias para cá, chegaram muitas franquias, né? Sim. Agora, depois que a Quero Café, principalmente, nesse último ano, depois que a Quero Café chegou para cá, já chegou Copenhague, já chegou, acho que umas 2 ou 3 outras, né? Do lado também dela, né? De sapato, De sapatos, né? Então, assim, vem chegando bastante outras franquias para cá. E isso é bacana. Né? Isso é bacana, diversifica, né? Os negócios, os costumes. Né? E acampa todo mundo, né, César? Eu acho que como a gente pensa, né, no desenvolvimento da cidade, a gente tem que acreditar na cidade onde nós estamos vivendo. Né? Então acampa todo mundo. Né? A gente não pode pensar em concorrência, não, de jeito nenhum. Acho que nós temos que pensar em todo mundo estar caminhando junto. Isso, não é? Isso, dessa forma a gente consegue todos crescerem. Né? Lá, fazendo um parênteses, aproveitando esse momento até, lá você tem produtos da Heineken, né? Sim. Como é que é essa relação? Existe aí, ou está começando a existir um link com a Heineken vindo para cá? Como é que está isso? Olha, melhorou depois porque a gente até brinca, né? Que a gente abriu, a Heineken foi anunciada, né? Falando, não, eles vieram para cá por causa da gente. Só a gente que tinha chopp Heineken, né? Então eles fecharam por causa de nós, né? Para atender não quero café. Ou a gente vai fazer aquele duto igual na Pinguim, né? Quando tinha lá no Pinguim. Exato, direto da fábrica, né? Mas, brincadeira à parte, depois que foi anunciado, né, a implantação da fábrica, realmente a gente viu uma movimentação muito grande, né, no sentido de um suporte maior, né, de produtos, de assistência. Legal. Né? Então, eu acho que isso veio para agregar muito para a cidade. A gente já está começando a ver, né, nesse sentido do suporte, mas com certeza vai vir muita coisa boa aí, perfeito, né, pela frente. Perfeito. Que coisa boa.
Em termos de futuro, Marcelino, já né, inteirou um ano, ainda está na minoridade ainda, né? Sim. Mas qual que é a percepção para o futuro agora? O que é os próximos 5 anos aí do Quero Café? Continuar como está? Vem coisas novas? Como é que é a expectativa? Olha, César, você que tem um conhecimento maior que eu em gestão, né? Mas vamos dizer assim, eu acho que o primeiro ano realmente é o ano de maturidade. De maturidade. Né? Então, assim, a gente colocando a casa em ordem, né? Agora a gente começa a ter mais resultados, né? No início, às vezes, a gente tem que injetar um pouco, né? Tudo que é natural, né? Então, agora, eu brinco que agora que a gente vai começar a conquistar os frutos reais, né? No início foi uma loucura, né? Tinha fila de espera quase todos os dias, né? Sim. Era novidade, e na hora do almoço, à noite, né? Então, assim, até o pessoal da franquia ficou surpreso. Nós, muito, o pessoal da franquia também, né? A gente não estava esperando aquele movimento todo, né? Então, a gente sabia que no início acaba tendo alguns problemas, alguns erros, tudo. Então, é agora que a gente vai consolidar nosso nome. Legal. Né? Então, o plano é a gente enraizar mais, a gente cada vez está melhorando na qualidade do atendimento. Perfeito. Não é? O delivery agora nosso também está pegando um pouco mais, né? O próprio almoço, que a gente sabe que demora, né? Geralmente demora um pouco mais para ficar mais enraizado. Então, assim, é a gente lapidar mais o nosso trabalho. Certo. E o futuro, né? Vamos ver o que acontece aí, né? Mas a princípio é a gente consolidar e continuar nessa melhoria de qualidade de atendimento. Melhoria dos processos internos. Melhoria dos agora, processos, então. exato. Legal. Você vê, César, que bacana, né? Como que é o processo, né? O processo vem, a gente tem que olhar para ele, ir melhorando. Isso. É a gente entender de gestão, ou seja, eu sei que porque... Você vê, não, deu um resultado aqui, mas eu avaliei, eu sei por que deu esse resultado. Isso, aí eu projeto para frente o que eu espero, né? Exato. Então vejo que o processo tem que ser acompanhado, né? Exatamente. É um processo. Né? Exatamente. Alcançar resultados perpassa por processos. Exatamente. Porque às vezes os empreendedores pensam somente, né? Vou abrir o negócio, tá lá a porta aberta e tô eu aqui saindo para fazer algum passeio. E já né? quer o resultado imediato. Eu já quero não sei quantos meses tirar o que eu investi. Não é, né? E não é assim. Não é assim. Então... Eu gostaria até de, se você me permitir, te fazer essa pergunta técnica, né? O tal do payback, né? Qual que é o payback? Qual que é o tempo de retorno? Olha, a franquia de forma geralmente geral... é 2 anos e meio, Sim, né? Qual que é o da franquia? Da franquia de 24 a 48 meses. Né? 24 a gente pensa 48 talvez meses. em 36 meses. Sei. Mais ou menos o planejamento nosso é por volta de 36 meses. Bacana. Então, realmente, agora é maturar tudo que foi construído, né? Em termos de processos, de POPs, né? De atendimento, de pessoas, né? De melhoria nessa até conhecer um pouco mais o cliente, né? O persona do cliente, né? Para realmente fortalecer e depois então pensar em outros passos, né? Exatamente, isso mesmo. É isso aí. A sua esposa, como é que chama mesmo? Fabiana. Fabiana fica full time lá. Fabiana time. Fica o tempo todo. Full time. Ela né? que é Ela que é a gestora da manda-chuva. Ela que é a manda-chuva. Né? Eu só fico nos bastidores, vou lá umas 3 vezes por semana, né? E às vezes quando tem um movimento muito grande, em alguns momentos chega até a entrar, né, na operação. Mas é lógico, agora cada vez menos, né? Porque isso é negociado com ela? Com ela? Com o sócio? Você fala de eu entrar na gestão? O tempo que você vai, o tempo que você fica, o tempo que... Não. Ou é livre? É livre, é livre. Eu vou, ela te deu essa liberdade? Ela me deu a liberdade. Você só pode vir aqui? Não. Vamos dizer assim, que é para funcionar sem mim ali, né? Mas eu vou porque eu gosto, né? Então, assim, eu gosto de não só estar na gestão, eu gosto de estar ali na frente, eu gosto de estar com a equipe, gosto dos clientes, gosto de estar naquele momento, né? O consultório, muitas das vezes, é pesado, né? A gente sai o dia inteiro de atendimentos, né? Porque não é só o consultório, né?
Que não são consultórios. Você também tem os hospitais. Sim, tem a Santa Casa. Né? No momento agora só estou no consultório Santa Casa. Né? Eu fui reduzindo, então no momento. Mas é pesado. Né? Então ali para mim é até um relaxamento. Claro, né? Ali, claro. Por mais que tem muitos problemas, mas é um clima diferente. Né? Então eu gosto de estar ali. Mas vamos dizer assim, que é para funcionar sem eu estar ali. Exatamente, né? Você colocou uma coisa agora que é importante, né? Que é uma competência da liderança, né? A gente fala muito sobre liderança também, é interessante a gente abordar esse tema aqui dentro do empreendedorismo, né? A liderança, ela existe para não ser usada, não é? O líder, que é um bom líder, ele treina o seu time, ele leva o seu time, né? Ele traz as chaves para o seu time para que não precise dele. Né? No entanto, ele está lá o tempo todo, mas não pode haver o vínculo de dependência dele. É esse ponto, né? Exato. Porque muitos podem entender de outra maneira, né? Mas o empreendedor não vai estar no negócio, né? É o olho do dono que engorda, não é? Que engorda, né? A cria, né? Então, assim, na verdade não é isso, né? Não é que ele não estará lá, não é que ele não deixa de olhar, né? É isso, né? Mas você concorda com isso, né? É essa questão. Eu tenho que criar um negócio, né? Mas ele não pode ter o vínculo de dependência minha, não é isso? Exato. Ele tem dependência minha para outras coisas, para estratégia, por exemplo, né? Porque o empreendedor, ele é estratégico, não tem outra maneira, né? Não é, Bruno? Com certeza, né? Acho que é um processo, né? Talvez que muitos empreendedores geram uma insegurança, né? Isso. Vamos dizer assim, de transferir para outra pessoa a responsabilidade de, por exemplo, de atender, Exato. de controlar o caixa, de fazer um bom processo dentro da empresa, né? E esse processo que é educativo, de você transferir isso, é o mais dolorido, eu vejo, para o empreendedor. Exato. Ele tem que ser percebido lá dentro, né? Isso, ele tem que se perceber que ele estava ali, que teve o olhar dele, o olhar do negócio, que ele quis do negócio dele, mas não precisa ser visualizado, né? Exatamente, que é muito diferente delegar de delargar. Exatamente. E o outro lado também, a outra instância também, né? Alguns empresários, alguns empreendedores acreditam nessa fala de que o olho do dono é que engorda as crias, né? Que ele tem que estar na operação e esquece do estratégico. Sim. E não é isso. Não é, Marcelino? Exato. Você pode perceber essa visão no negócio lá, não? Sim, não, né? com certeza. É claro isso lá? É claro. É óbvio que isso leva-se tempo, né? Porque até para a equipe toda ficar treinada, né? Existem as peças-chave também que são fundamentais, né? Isso leva-se tempo. No início, talvez os primeiros 3 meses, assim, a Fabiana e até eu também, uma dedicação muito intensa, né? De ficar, às vezes, um dia inteiro sem ver os nossos filhos, né? Foi bem pesado nos primeiros 3 meses, né? Ela entrava na cozinha, né? 90 dias, assim, pesado. Eu até perdi peso, né? Emagreci nos primeiros meses, né? Olha só. Mas sabíamos que isso era temporário. Acho que isso que tem que ter em mente, né? Isso estava esperado, não sabia como era, mas não estava sabia esperado. como era, né? Mas que teria que ter uma dedicação ali, né? Nesse início, com certeza, né? Então, até que as coisas caminhem, né? E aí a gente começa a ficar realmente mais na estratégia, né? Nessa organização, isso requer um tempo, né? Mas isso tem que acontecer. Senão você vai ficar escravo também do trabalho. De né? maturação de vocês e maturação do negócio também. Do negócio, exatamente. Porque precisa, né, César? O empreendedor, tudo que a gente fala, vai lá, é um vem cá, né? Porque ele precisou, no primeiro momento, entrar dentro do processo, para quê?
para entender o processo. Exato. Né? Como que é lavar uma louça? Ele falou, não, tem hora que tem que ir lá e lavar a louça. Eu preciso para entender o processo. Se não tiver uma forma correta, uma maneira de direcionamento, uma quantidade de funcionário, isso aqui não vai funcionar. Legal. Então depois ele volta e corrige o processo, melhora o processo para poder ter dentro dele o que precisa ser feito. Né? Exatamente. Legal. Muito bacana, muito bom. Marcelino, qual que é a mensagem né? que você deixaria aí, por exemplo, para esses novos empreendedores que estão chegando por aí, para os nossos ouvintes aí, né, que estão assistindo a gente? Se quiserem colocar algum comentário, fazer alguma pergunta, a gente manda para o Marcelino, né, para ele responder também. Qual que é a mensagem que você poderia deixar tanto para esse ambiente, para os empreendedores, né? Como para esses que a gente estava falando hoje do MEI, né? Do MEI, né? A nossa ideia, né? O Bruno colocou de maneira muito assertiva, né? A nossa expectativa, o nosso desejo é que o MEI gere prosperidade para ele e possa gerar lucratividade e rentabilidade, que são coisas diferentes. Não é? São coisas diferentes. Então, assim, dentro desse contexto, qual que seria a sua mensagem aí de empreendedor do Quero Café para esses novos, para esses MEIs com essa ideia de prosperidade? Qual que seria a sua mensagem? A minha mensagem seria no sentido de quem quer iniciar, né, quem quer empreender, quem quer abrir seu próprio negócio, né, que ele não desista, né, que ele tenha, né, um foco em mente, né, que ele tenha resiliência, ou seja, que consiga ter tranquilidade nos momentos das dificuldades, não desesperar, né? Porque às vezes o impulso nos acaba prejudicando muito, né? O impulso, ou seja, a decisão no momento do problema, né? Então a gente sempre pensar naquele momento mais difícil, raciocinar. Também não querer resultados imediatos, né? Que isso às vezes acontece muito, né? Esse é um problema, infelizmente, no nosso país, né? Que onde às vezes o empreendedor tem que pegar empréstimos, né? Ele tem que, e os juros são altíssimos, né? Então às vezes ele precisa pagar aquela dívida rapidamente, né? Então assim o resultado na grande maioria das vezes não vem imediato, né? Então ele precisa ter uma tranquilidade naquele sentido, né? Mas tendo foco, tendo determinação, resiliência, saber que vai ter dias ruins, muitos dias ruins, desde de problemas com funcionários, desde às vezes queda no faturamento, de movimento, isso em qualquer negócio, né, que está iniciando, né? E o principal, lidar com o ser humano, né? Você vai estar lidando com o ser humano. Então, antes de você falar alguma coisa, né, para o funcionário, para o colaborador, para o cliente, respira, né? Respire e pense, peraí, por que ele está dessa forma, por que ele está agindo assim, né? Converse com ele, escute ele, né? Porque ele está ali representando a sua empresa, né? E ele muitas das vezes está com problema, né? Só essa atenção que você está dando, esse suporte, você faz ele motivar mais. E depois ele mais para frente ele vai estar mais motivado, ele vai estar engajado na cultura da sua empresa, não é? Então acho que o mais importante é lidar com o ser humano. As outras coisas a gente vai enfrentando, mas o lidar com o ser humano é o fundamental. Que bacana, que bacana. Muito bom. Excelente mensagem. Muito boa. Tá bem dentro do nosso contexto aqui, né, Bruno? Com certeza, né? É isso mesmo que a gente quer, né? Que as pessoas, que a gente possa estar mais juntos, nos entendendo mais, não é? Conseguindo se comunicar, se relacionar, exatamente. Se entender, né? Exatamente. Realmente. Que problemas todos nós temos. E não vai acabar. Nunca. Não vai acabar, né? Pode ser o mais pobre possível, o mais milionário possível. Exatamente. Em qualquer ambiente que você... ambiente, os problemas acontecerão. Né? Sim. Mas essas dores de cabeça podem ser menores se a gente puder ouvir o outro, entender um pouco mais o outro, entender a gente mesmo, né? Sim. E entender o outro, né? Exatamente. Eu tenho uma frase antiga de alguns cursos que eu fiz, né? Que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica. Né? Então a gente se cura, né? E aí, feito isso, a gente pode se dar melhor um pouco mais com os outros também, né? Exatamente. Muito bem, Marcelino. Show de bola. E o Quero Café fica onde?
Quero Café fica na Avenida da Moda, 2138, 2138. Né? Ali para baixo do CPN, para baixo da antiga rodoviária, né? Do Mercadão, né? E estamos... Em frente à JA. Em frente à casa da JA, exatamente. Fazendo um jabá aí. Isso, JA, nossos parceiros. Parceiro, né? É isso aí, legal, coisa boa. Aberto das 8 às 11. Às 23 horas, no domingo da meio-dia às 21 horas. Do meio-dia às 21 horas. Tomar café. Almoço, café da tarde, fazer happy reunião, hour, reuniões, fazer coworking, né? Coworking, não é isso? E pode chamar a gente. Com certeza. Chama a gente para tomar mas café. essa parte de fazer reuniões é uma necessidade mesmo. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa trabalha, hoje em dia, a pessoa acaba trabalhando às vezes em casa, ou home office, alguma coisa nesse sentido, ou fugir um pouco do formal. No meu caso, por exemplo, depois da pandemia, eu fiquei muito em casa, né? Comecei a fazer muita coisa online. Né? E essa possibilidade de estender para lá foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu só não botei o pé no chão ainda. Andar de chinelo, bermuda. Você pode. Lá você pode. Marcelino, muito obrigado por você vir, né, bater esse papo com a gente aí. Maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Muito, gostei muito. A gente namorou bastante, mas deu certo. Deu certo. É isso aí. Queridos, muito obrigado pela companhia de vocês. Marcelino, Quero Café, Bruno Reis. A palavra é contigo, Bruno. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Marcelino. Muito obrigado, César. Muito obrigado a você que nos acompanha. Quero agradecer a sua audiência e os seus curtidas, seus comentários. E tamo aí junto para o próximo episódio aí. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado, gente.